da passagem bíblica, que a gente possa falar um pouco de fé, uma palavra rápida, uma palavra objetiva, uma palavra que venha entusiasmar a nossa vida, fé em Deus a cada dia. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo de número 17. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. A gente tem falado de fé toda quarta-feira, palavras que traz a gente a meditar a fé, mesmo as circunstâncias que possam estar acontecendo no dia a dia, na nossa vida, em torno de nós, no nosso Brasil, na América, no mundo. Nós temos visto situações que às vezes nos levam a ficar parados, estarrecidos, mas por outro lado também, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós encontramos refrigério, encontramos incentivo, encontramos ânimo, porque assim o Senhor nos preparou, o Senhor nos deixou uma receita para que a gente possa, num momento de situações difíceis como nós estamos passando, e que passaremos mais ainda, porque a Bíblia diz que o mundo vai aí caminhando desta forma. A palavra do Senhor ela vem a aumentar a nossa fé. Por quê? Porque nós esperamos, não vemos, mas esperamos, né? Essa é a definição da fé. É algo que nós não vemos, mas esperamos. E a palavra de Deus diz ali no livro de Romanos 1,17, né? Que todo aquele, como dizia a Escritura Sagrada, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então nós somos aceitos por Deus através da fé, porque nós não temos aí, humanamente falando, nenhum tipo de contrato com ninguém, nenhum título de posse de ninguém, humanamente, legalmente, em termos de lei dos homens, mas temos sim um título de posse no mundo espiritual, através de Cristo Jesus, e um termo de posse, né, um termo de compra por Cristo Jesus, pago por uma moeda mais valiosa, que foi o sangue do próprio Cordeiro, por mim, por nós, por você, por todos nós. Enfim, nós temos sim, no mundo espiritual, uma realidade totalmente diferente do que no mundo físico, no mundo material. Então, Romanos, ele nos leva a pensar nesse sentido, pois o Evangelho nos mostra que é Deus que nos aceita. Como é que Deus nos aceita? É por meio da fé. Então, precisa entender isso, né? A gente precisa entender isso, porque às vezes as pessoas vão levando a vida de uma forma de qualquer jeito, e alguns já dizem: mas você crê mesmo que foi Deus que escreveu a Bíblia? Eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homem, enfim, uma série de coisas que, infelizmente, eu não posso convencê-lo. Quem pode convencê-lo é o Espírito Santo de Deus. O que eu posso dizer é que eu acredito no que a Bíblia diz, e que a Bíblia é a palavra, é a boca de Deus, é o som que sai da boca de Deus, são as palavras da Bíblia, para nós, foi deixado para nós. Então é por meio da crença, da fé, que a gente é aceito por Cristo Jesus. Então a gente sabe que a fé, quando ela chega de uma forma mais avantajada, mais extensa na nossa vida, ela traz benefícios. Se a gente olhar pelas pessoas que buscaram Jesus para receber um milagre, e quando elas chegaram até Jesus, elas chegaram pela fé, porque lembra que na época em que Jesus fazia os milagres, ele era um homem que fazia milagres, né? Então as pessoas iam até ele, diversas pessoas, a gente vai parar aqui, tem muitas, e a própria Bíblia diz que se fosse colocar
todos os milagres de Jesus na Bíblia não daria, porque foi muito mais daquilo que nós lemos. Então, tem muitos exemplos, eu não vou entrar em exemplo, mas todos aqueles que buscaram Jesus, buscaram pela fé que ele podia resolver a situação da morte, ressuscitar do morto, curar da lepra, libertar o endemoniado, enfim, tantas outras coisas que Jesus fez, mas a principal dela, para que Jesus veio, ele fez na minha vida. Eu não preciso ler na Bíblia, eu posso testemunhar na minha vida. Ele me salvou da morte espiritual, da morte eterna. Ele me salvou, ele me deu vida. Esse testemunho não está na Bíblia, não está no meu, não está na Bíblia, está de outras pessoas na Bíblia, mas o meu eu posso dizer. Esse aqui eu posso ler, da Bíblia eu leio e creio. No meu eu falo porque eu passei pelo processo do milagre da salvação. Então eu posso testemunhar o que Deus fez na minha vida. Mas ele traz benefício. Quando a gente olha para a fé e para o mover da nossa confissão de fé, nós falamos domingo sobre a confissão de fé, nós sabemos que a confissão de fé em Cristo Jesus, olha, declarar que ele nos transportou do reino da morte para o reino do seu amor. A Bíblia fala sobre isso. Nas nossas leituras da Bíblia, a gente encontra essas determinações da própria palavra de Deus. Ele nos redimiu, ele nos levou e nos trouxe a vida eterna, o zoe de Deus. O zoe de Deus é a vida eterna. Ele trouxe através da nossa confissão de fé. Ela tem que estar baseada nessas coisas para declararmos. Mas primeiramente nós temos que crer, ter fé que isso tudo chegou até nós, porque a palavra do Senhor nos garante e nós sabemos o que nós sentimos na nossa alma. E uma coisa tremenda que a gente pode declarar é que nós tínhamos uma dívida, e a dívida ela foi paga na cruz do Calvário. Tudo isso nós confessamos através da fé. E também, como aqui eu já disse aqui no domingo desse aí, que o nosso nome no livro da Bíblia, ele não está escrito desde que você foi aceito por Jesus ou aceitou Jesus. Ele já está escrito desde que você nasceu. O que não certificava a sua permanência é porque nós andávamos errantes. Aí Jesus veio com a sua graça, nos redime, nos traz de volta porque Jesus nos trouxe de volta, ele nos ligou a Deus de novo, porque a gente andava, a Bíblia diz que nós andávamos na escuridão, no caminho da escuridão, da morte. Ele nos amou e nos resgatou, pagou a nossa dívida, nos justificou e nos trouxe para o reino do seu amor. Ou seja, o nosso nome agora está vivo, registrado, carimbado, de uma certa forma que agora só nós mesmos não vamos herdar as promessas de Deus se nós sairmos dos desígnios do Senhor. Mas o nosso nome ainda está no livro da Bíblia. Ainda está no livro da Bíblia. Porque nós sabemos que eu não podia imaginar que eu estaria hoje pregando na igreja. Baseado no que eu vinha, no meu histórico de família, que eu ia chegar onde cheguei. Não sei vocês, eu estou falando de mim. Cada um sabe de si. Mas por quê? Porque Deus tinha um plano. E na hora certa, Ele ia me remir. Ele ia me pagar minhas dívidas, me tirar da escuridão e me trazer para a luz. Por quê? Porque Deus já tinha um propósito para a gente. O propósito de Deus, ele não é criado quando você aceita Jesus. Não. Ele já é criado quando você foi formado no ventre da nossa mãe. Esse é o propósito de Deus. Não é verdade? Agora, logicamente, quando nós andamos pelo caminho da morte, ou seja, a vida vem nesse rumo, a gente está andando nesse rumo, quando nós aceitamos a Jesus, nós viemos para o mesmo caminho que está o Espírito de Deus, o caminho da vida. O caminho da vida. Por certo que nós, seres humanos, iremos encontrar aquilo que nós plantamos ao longo do caminho, mas agora de uma forma diferente. Tudo isso é um processo, tudo isso é um sistema dos céus para nós.
mas só é vivo em nós através da fé. A fé que nos leva a acreditar em tudo isso. Vamos para Hebreus 10, versículo 35 ao 37. Hebreus 10. Diz assim, Hebreus 10, 35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Viu que aí está tudo sendo com paciência, com ânimo, porque tem gente que quando Deus promete e ela fica sabendo, elas querem tudo ao tempo que elas querem, né? E não é bem assim. Pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e não vai demorar. É a promessa do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Para quê? Por que ele está falando isso através de Hebreu? Para que a gente não perca a nossa fé não venha se estagnar, não venha enfraquecer, porque fé está em nós. O que nós precisamos fazer é exercitar. Como é que a gente pode explicar isso? A fé em nós. É como nossos músculos. Todos nós temos músculos. Agora, quando você começa a fazer exercício com pesos, moderadamente, trabalhando, consequentemente, diariamente, os seus músculos, que são os mesmos músculos, eles vão se esticando, vão se avolumando, vão ficando mais intensos, mais duros, maiores, mais inchados, ou seja, como queira, ou mais grande, ou maior, alguma coisa assim, ele vai crescendo. Por quê? Porque existe um exercício sobre ele. A fé é do mesmo jeito. Então, quando o autor dos Hebreus emite essas palavras, ele está dizendo pelo próprio Deus, para que a gente tenha força, paciência, para poder que a gente possa alcançar a promessa do Senhor. A promessa do Senhor, aí nesse livro, está falando do Espírito Santo de Deus, né? Nessa passagem aí, ele está dizendo justamente isso. Que, como ele diz nas Escrituras Sagradas, por um pouco mais de tempo, ou algumas estão dizendo um pouquinho de tempo, virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Está falando do Espírito Santo, está falando do próprio Jesus na volta dele. Na volta dele. Para carregar a igreja, na própria arrebatamento. Como você queira ver aí, porque dependendo de quem está lendo essa Bíblia e transportando para a sua vida, sem o Espírito Santo nós não veremos Jesus, não veremos de maneira nenhuma. Mas precisamos ter fé de termos o próprio Espírito Santo em nós, porque alguns possam estar distantes, sem coragem, sem força, para esperar aquilo que Deus prometeu e se distanciam. Nós temos que nos aproximar através da fé do Espírito Santo para aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, para a gente dar um pensamento mais feito no geral do que a gente quer explicar. Diz assim: fiz o melhor que pude. Paulo falando a Timóteo: fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o final. Conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, o que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vida. O que Paulo está dizendo para Timóteo é justamente isso. Eu fiz o meu trabalho, eu fiz a minha tarefa, eu fiz o meu trabalho de casa, eu fiz aquilo que o propósito do Senhor me chamou. Eu fiz corretamente, e aí agora estou esperando para receber exatamente aquilo que o Senhor me prometeu. Ele é o santo juiz, ele é o justo juiz. Ele me prometeu e me dará naquele dia
o que não somente a mim, mas todos aqueles que esperam com amor na sua vinda. Ou seja, esperando o que nós esperamos em Cristo Jesus. Paulo, tudo isso que Paulo fez com a fé. Mesmo sabendo que ele teve um arrebatamento. Né? Ele viu a grandeza de Cristo, ele viu a grandeza do céu, ele pôde contemplar muitas coisas que nós não contemplamos, mas ele contemplou. Mas ele sabe que para ele cumprir, para ele receber, para ele alcançar o que prometer foi prometido a ele, ele tinha que manter a sua vida em fé em Deus, porque fica difícil. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa estar convicto, irmão, que a fé, ela é a mola-chefe, ela é o start da nossa vida ativa com Deus. Sabe, mesmo que a gente esteja fazendo, mas não está dando efeito, você não está vendo o resultado, continue fazendo, crendo que em Deus a gente obtém resposta e resultado. Não desanime, faz com vontade, é melhor fazer bem feito do que fazer mal feito. Por quê? Porque quem faz com mal vontade não pode esperar coisas de boas vontades, né? Porque sabe que a Bíblia nos ensina que nós vivemos num arado em que nós colhemos o que plantamos. Então nós vamos plantar o que é bom, vamos colher o que é bom. Então, mas crendo, com a nossa fé convicta, que Deus é que faz tudo isso germinar. E Ele fortalece, e a palavra de Deus nos diz que para agradar a Deus nós temos que viver em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos chegar ao céu, nós não vamos desfrutar das bênçãos proclamadas, nós não vamos viver uma vida de santidade com o Senhor no céu, nós não vamos desfrutar da vida que o próprio Jesus está preparando para nós, porque Ele vai fazer a morada. Se não tiver morada, Ele vai fazer. Se tiver, já está feito, já está nos esperando. A vida eterna nós não vamos desfrutar, não com Jesus. Vamos desfrutar sim, mas não com Jesus. Por que tudo isso? Porque tudo isso a gente precisa ter fé. Fé é tudo na vida com Deus. É por isso que nós lá no início lemos em Romanos que a fé nos faz entender como Deus nos aceita, como Deus nos recebe. Uma palavra rápida nessa noite, uma palavra objetiva, simples, para que a gente possa meditar nesse momento de fé a cada dia, porque nós esperamos no Senhor, nós esperamos na palavra do Senhor, esperamos nas promessas do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos entregar os nossos pedidos de oração nessa noite em nome do Senhor Jesus. Vamos entregar alguns pedidos especiais que a gente tem nessa noite, crendo que o Senhor vai operar em prol dessas pessoas, desses pedidos, porque nós dependemos do Senhor, né? Então eu quero deixar aqui o meu pedido de oração sobre a vida da família da irmã Célia, perdeu o irmão, né? E que o Senhor possa consolar ela, e não só ela, mas o pai, a mãe, os irmãos, né? As irmãs. Ele deixou filhas, ele deixou neto, ele deixou sogra, ele deixou muita gente, amigos, enfim, uma família muito grande que gostavam muito dele e estão sentindo muita falta pela perda que teve da vida, né? Do irmão da Icélia. Então, pedir a Deus que Deus venha consolar a vida dessa família em nome do Senhor Jesus. Também apresentar o nosso culto de domingo. Nós vamos estar recebendo aí o nosso querido pastor Gerson Gonçalves, ele vai estar junto conosco no domingo de manhã. Nós vamos estar aqui confraternizando nosso culto de celebração domingo de manhã em nome do Senhor Jesus, com os irmãos, a igreja. Vamos estar orando por aqueles que estão viajando, né? E orar por aqueles que estão enfraquecidos, para que o Senhor possa dar ânimo a esse povo, para que eles possam tomar fôlego e voltar para a casa do Senhor. As coisas já estão quase entrando no controle geral, passo a passo.
estamos melhor do que estávamos, está melhorando, o Senhor está cuidando, guardando. Quero pedir oração pelo Brasil, por tudo aquilo que está acontecendo, e venha melhorar, a verdade venha à tona, os remédios venham a funcionar, enfim, que o Senhor possa levantar o Brasil com mão forte, nossos parentes que lá nós temos. Mais algum pedido de oração nessa noite? Alguém tem mais algum pedido de oração? Não? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nessa noite, agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa igreja, pelas famílias que aqui congregam, pelos irmãos, por aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que não puderam estar, aqueles que estarão na próxima semana, as crianças que estão de férias, daqui a pouco vão retornar para a escola. Oh Deus, estenda as tuas mãos sobre os pedidos que aqui foram feitos, apresentados, e aqueles ainda que foram apresentados outros dias, estão ainda na dependência do Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos de misericórdia, de milagre, e possa curar, transformar, libertar, consolar os corações que estão enlutados. Deus, entra com provisão na vida dessas pessoas, na vida da igreja. Abençoe o nosso culto de domingo, Deus amado. Fala com o teu filho a respeito da mensagem, que ela venha, meu Pai, encontro de nós aqui no domingo de manhã, o nosso encontro, que venha, meu Pai, alegrar os nossos corações e nos exortar, nos ensinar, abrir os nossos olhos, nos dar ânimo para vencer o dia a dia. Pai, abençoe a vida do teu filho que vai estar ministrando, abençoe a igreja, meu Pai, abençoe cada família que aqui congrega, cada irmão, cada irmã, abençoe aqueles que estão nos assistindo através das ondas da internet, aqueles que ainda vão nos assistir. Estende as tuas mãos de milagre, de misericórdia. Ó Deus, não deixe os teus filhos, meu Pai, padecer em casa, sem ânimo. Anima os teus filhos, ó Deus. Anima, ó Deus, os teus filhos através do teu Espírito Santo. Traga o teu povo à tua casa, Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, meu Pai. Em nome de Jesus nós te clamamos, porque dependemos do Senhor. Nos ensine e nos ajude, meu Pai, cada vez mais a ganhar almas, a falar do teu Evangelho, a cada um que nós encontramos, meu Pai. Estamos semeando, sim, estamos semeando, com a certeza que nós iremos colher, porque o Senhor é que faz germinar as sementes. O teu Espírito, ó Deus, é que faz crescer cada vez mais essas sementes. Estamos fazendo a nossa parte e esperamos sempre no Senhor. Sabe por quê, Pai? Porque a nossa fé está no Senhor. O Senhor é o dono da nossa fé, totalmente. O Senhor é o nosso consumador da nossa fé. E em Ti nós confiamos e depositamos a nossa fé. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pelas famílias que aqui estão representadas. Muito obrigado por aqueles que estão nos assistindo mais uma vez. Tudo isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja amada